Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Uma reportagem sobre o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para a aplicação da vacina contra a gripe. E o quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é sobre hipertensão. Fomos às ruas para saber quais as principais dúvidas dos maranhenses. E mais uma reportagem sobre um projeto de lei que estabelece a semana de conscientização e incentivo à amamentação no estado. No estúdio, uma entrevista com a enfermeira Thelma Correia. Ela vai falar sobre os principais cuidados que as mulheres precisam ter na gestação, tanto no pré como no pós-parto. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Celebrado em 26 de abril, o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial tem como missão conscientizar a sociedade sobre os riscos que essa condição apresenta quando não recebe o tratamento adequado. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, a hipertensão arterial foi responsável por aproximadamente 300 mil mortes nos últimos 10 anos, o que destaca a urgência de ações de prevenção e diagnóstico precoce. A doença é silenciosa e tem se tornado mais comum do que se possa imaginar. A hipertensão arterial, popularmente conhecida como pressão alta, está presente na vida de mais de 38 milhões de brasileiros. Nos últimos 10 anos, quase 300 mil pessoas morreram por causa da doença, segundo o Ministério da Saúde. É preciso atenção aos sintomas. Geralmente, os sintomas que mais aparecem nesse estágio, dor de cabeça, que é a cefaleia, muitas vezes eles se relatam de mal-estar, tontura, sensação de desmaio, dor no peito, falta de ar. Às vezes, quando já vem com as complicações, que a questão da hipertensão são as complicações cardiovasculares, né? É o risco de evoluir para um acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o derrame na linguagem popular, é o infarto agudo do miocárdio. 26 de abril é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. O objetivo é conscientizar a população para o diagnóstico preventivo e o tratamento da doença. No Maranhão, 30 de novembro foi a data instituída pela Lei 11.098 para o Dia Estadual de Prevenção à Hipertensão Arterial. A ideia dessas datas é trazer conhecimento, além de informação sobre os cuidados com a saúde. Cuidados que exigem, basicamente, adotar uma alimentação equilibrada, além de práticas mais saudáveis, como atividade física e check-up de exames, como recomenda esta médica cardiologista. Eu gosto sempre de falar para meus pacientes, o remédio sozinho não trata. É necessário, o tratamento completo exige muito mais de você do que do próprio médico, porque a gente precisa dar modificação na dieta, ou seja, uma dieta baixa em sal, na quantidade de sal, uma redução na ingestão do álcool, porque o álcool em si aumenta a pressão, sair do sedentarismo, começar a praticar atividade física, principalmente a parte aeróbica, que é o que mais favorece, ter um sono regular, controle do estresse emocional, porque o estresse emocional por si só já aumenta a pressão. Então a gente sempre gosta de casar o tratamento medicamentoso junto com a modificação do estilo de vida. Com o aumento dos casos de gripe em nossa capital, a Secretaria Municipal de Saúde divulga as principais unidades de saúde que têm vacina contra a gripe disponível. Acompanhe no quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade. Pessoas a partir de 60 anos.
gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. No quadro Fala Doutor desta semana, vamos falar sobre os principais cuidados com a hipertensão. Fomos às ruas para saber as dúvidas dos maranhenses e quem vai nos responder é a médica cardiologista Carolina Cazé. Eu tenho histórico de obesidade na família. Isso aumenta o meu risco de hipertensão? O que aumenta o risco de hipertensão é histórico familiar, né, o fator genético, mas quando tem histórico de hipertensão, não necessariamente de obesidade. A obesidade, ela está associada ao risco de hipertensão quando o paciente tem a obesidade, né? Então, o excesso de peso, ele em si já é um fator de risco para você desenvolver a hipertensão. Quando tem um histórico familiar associado a essa obesidade, os dois, obesidade e hipertensão familiar, aí sim, os dois relacionados, eles aumentam o risco. Se eu tiver com a pressão alta, eu devo ir ao hospital? Nem sempre níveis de pressão aumentados têm a necessidade de buscar a emergência, né, o pronto atendimento. Às vezes dá para aguardar e esperar a consulta, mas sim, a consulta com o clínico ou com o cardiologista, ela é sempre necessária quando você identifica que a sua pressão está alta. Doutor, então quando eu devo ir? Existe, como eu te falado, as emergências e as urgências hipertensivas, que é o AVC, que é o derrame, que é o infarto, que é a encefalopatia hipertensiva. Nesses vêm associados sintomas, que é a cefaleia, que é a perda do movimento, que é a confusão mental, a dor no peito, que pode ser já as consequências dessa pressão alta. Então, quando que eu devo me preocupar sempre com o meu nível? Minha pressão está alta. Quando que eu mais me preocupo? O médico ele tem uma atenção maior quando esses níveis eles são persistentemente altos, acima de 170, ou seja, 17, 180 por 110, 100, 110. Então, quando os níveis de sua pressão estão sempre acima desses valores, a gente orienta a buscar o pronto atendimento. Eu posso tomar remédio para a pressão e continuar ingerindo álcool? O álcool em si, a gente sabe que já tem muita interação medicamentosa. Então, a nossa orientação é sempre que não bebesse, né? Mas ok, doutor, mesmo assim eu quero ter uma ingesta de álcool. A gente sempre pede. O álcool já aumenta a pressão de forma sozinho. E você deixar de tomar o seu remédio, juntando com o consumo do álcool, seus níveis de pressão eles podem ir a valores muito elevados. Então, a gente sempre orienta, não deixe de tomar o seu medicamento quando você for ingerir bebida alcoólica, porque sua pressão já tem o risco de aumentar só com a ingestão da bebida alcoólica. O remédio ele vai dar uma ajudada para que isso não aumente mais ainda. Com que frequência deve medir a pressão arterial? Pacientes que não são hipertensos, que não têm diagnóstico de pressão alta, a gente orienta a medir a pressão pelo menos uma vez ao ano, né, que é a consulta de rotina. Naqueles pacientes que são hipertensos, que faz o acompanhamento de rotina com o seu cardiologista, a gente pede que pelo menos de 6 em 6 meses, estando com os níveis pressóricos normais. Agora, existem aqueles fatos, aqueles pacientes que precisam de um acompanhamento mais de perto, que o remédio ainda não controlou a pressão de forma adequada. Então, esses pacientes já seguem mais uma orientação do seu médico quanto à necessidade de medir a pressão de forma periódica.
né? Quais são os sintomas observados na hipertensão arterial? A hipertensão arterial sistêmica ela é uma doença silenciosa. Então, não espere ter sintomas para se chegar ao diagnóstico. Os sintomas, quando o paciente ele já vem apresentando sintomas, é porque ele já está num estágio mais avançado da doença. Ou seja, muitas vezes já com complicações que a doença ela pode gerar no corpo do ser humano. E quando os pacientes começam a sentir sintoma, os níveis de pressão já estão em níveis muito mais elevados, acima geralmente de 180 por 110. A maior parte dos sintomas que eles se queixam acima desses níveis são dor de cabeça, uma fraqueza, um mal-estar geral. E quando já vem associado com as complicações, muitas vezes uma hipertensão ela pode vir com uma dor no peito, podendo sinalizar um risco de infarto, pode vir com uma fraqueza de um lado do corpo ou confusão mental, podendo estar associado a um risco de um acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame. E acompanhe no próximo bloco uma reportagem sobre um projeto de lei que estabelece a Semana de Conscientização e Incentivo à Amamentação no Estado. E uma entrevista no estúdio com a enfermeira Thelma Correia. Não saia daí, a gente volta já. Com o objetivo de estabelecer que as instituições de saúde promovam estratégias com a finalidade de conscientizar as mães sobre a importância da amamentação, a ALEMA aprovou o PL 45 de 2024, que institui a Semana de Conscientização e Incentivo à Amamentação no Estado. A proposta foi apresentada pela deputada Iracema Vale, presidente do Parlamento. A iniciativa busca informar e garantir saúde, bem-estar e qualidade de vida para as mamães e também para os bebês. Rawane, mãe de Isaac, sabe da importância de amamentar e garante que sua prioridade é o bem-estar do filho. Desde o primeiro dia em que eu peguei o meu filho nos braços, eu amamento, e para mim é muito importante, que eu vim acompanhando, estudando antes de eu engravidar, e assim que eu tive o bebê foi maravilhoso eu estar amamentando meu filho, por causa que todas as fontes de nutriente passa pelo nosso leite materno, para a criança estar crescendo forte e saudável. O momento da amamentação é único e deve ser aproveitado da melhor maneira, tanto pela mãe quanto pelo bebê, independente do local. Para mim, como mãe, é uma conquista, porque eu vejo o aleitamento como a vida do bebê. É o nosso contato com ele, e poder amamentar em qualquer lugar, não se sentir constrangida, saber que meu filho está chorando, não preciso me esconder para dar um peito para ele, porque ele está precisando. Então, é maravilhoso, como mãe, poder dar vida para o filho em qualquer lugar, se sentir acolhida, não ver pessoas olhando com olhares constrangendo a gente, como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, que era como a gente se sentia antes, ter que esconder para poder amamentar, que é uma coisa essencial e simples, o básico, e que todo bebê tem direito, e deixa a mãe também muito feliz. São muitas as vantagens do aleitamento materno. A amamentação fornece todos os nutrientes essenciais que um bebê precisa nos primeiros meses de vida. Fortalece o sistema imunológico, reduz os riscos de infecções e doenças e promove um vínculo emocional entre a mãe e o bebê. Além disso, protege a mãe contra doenças específicas como câncer de útero e ovário. Pode ser evitado muitas doenças no adulto que foi alimentado com o leite da própria mãe, com o leite materno. Então, quando a gente fala de vantagem do leite materno, dos benefícios que o leite materno tem, então todo mundo vai ganhar com a amamentação. A mãe também ganha, porque a mulher que amamenta ela tem menos risco também de ter um câncer de mama, um câncer de ovário, um câncer de útero, Então tem também benefício para a mulher que amamenta. E quanto mais todos souberem da importância da amamentação, melhor. Pensando nisso, um projeto de lei de autoria da presidente da Casa, deputada Iracema Vale, foi aprovado na Assembleia Legislativa. O PL 045/2024 institui a semana do dia 19 de agosto
como a Semana da Conscientização e Incentivo à Amamentação no Maranhão. A ideia é informar e garantir saúde, bem-estar e qualidade de vida para a mamãe e para o bebê. No programa de hoje, a nossa entrevista é com Thelma Corrêa, que é enfermeira. Ela vai falar sobre os principais cuidados que as mulheres precisam ter na gestação, tanto no pré como no pós-parto. Seja bem-vinda ao programa Mais Saúde aqui da TV Assembleia, doutora Thelma. Obrigada, é um prazer, estou muito feliz. Doutora, qual é o primeiro passo que a mãe e o pai devem ter na hora que for confirmada a gravidez? O que é preciso fazer? Procurar uma unidade de saúde, né, seja particular, seja pública, para fazer o acompanhamento do pré-natal. É importante que seja feita desde o primeiro, assim que fica sabendo do resultado, né, para fazer todos os exames ali, principalmente no primeiro trimestre, né, que é bem importante, tanto para a mãe como para o bebê. Alguns exames são necessários naquele início para detectar algumas deficiências genéticas, algumas coisas que podem ser corrigidas ali no começo, tanto para a mãe como para o bebê. Doutora, em relação à vacinação, a mãe precisa seguir um roteiro de vacinação assim que ela descobre que está grávida? Como é que é? Sim, tem toda uma programação de vacina, tá? Tanto no pré-natal como no pós-parto também, tanto para a mãe como para o bebê. Por isso é importante esse acompanhamento. Nesse primeiro trimestre, que tipo de exame é feito para identificar quais doenças ou alterações genéticas, por exemplo? Por exemplo, a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma doença que ela pode ser detectada já ali naquele primeiro trimestre, né? Que é feita ali alguns exames como a ultrassom transnucal, né? Que você pode ser encontrado alguma deficiência no código genético desse bebê. Doutora, a importância de fazer o pré-natal desde o início. Né? Tem muitas mulheres que não fazem ainda, são relutantes em relação a isso e chegam para fazer esse acompanhamento depois do período importante para se fazer? Sim, hoje já se tem mais esclarecimento, né, sobre isso, a mídia já ajuda bastante, mas ainda acontece bastante de algumas mães já chegarem no pré-natal e já depois do primeiro trimestre, e aí já pode ser que aconteça algumas intercorrências, né, que fica mais difícil de intervir se ela não tiver um acompanhamento desde o início. Doutora, o que representa de perigo para a saúde essa falta de acompanhamento? Não só para a mãe, mas também para o bebê. Representa desde um abortamento prematuro, né? E também intercorrências que podem ser corrigidas desde o início, como a hipertensão, né? Tem mães que têm inúmeras outras doenças que podem ser acompanhadas ali numa equipe multidisciplinar. Doutora, falando em pressão, o que é eclâmpsia e pré-eclâmpsia? Como é que funciona esse trabalho de vocês com essa situação? A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia, ela é uma doença que pode acometer as gestantes, né, que provém da pressão alta. Mães que são hipertensas, elas precisam ter um cuidado maior com o acompanhamento, porque pode colocar em risco tanto a mãe como o bebê. Por isso é importante esse acompanhamento, esse monitoramento, né? E aí pode acontecer, mesmo com acompanhamento, acontecer ali um parto prematuro, para evitar, salvar tanto a vida da mãe como do bebê. Já ouvi relatos de mulheres que também morrem em consequência da eclâmpsia, porque a pressão fica muito alta, como é que é? Sim, a pressão fica alta e aí ela acomete vários outros, o metabolismo da mãe, fígado, rim, e ali o feto entra em sofrimento, né? E se não entrar se não tiver uma intervenção rápida, realmente a mãe e o bebê pode ir a óbito. A pré-eclâmpsia é a mesma coisa também, né? Ou é quando começa lá o tratamento? É quando começa, né? É quando começa. E tem também a síndrome de HELLP, né? Que é ainda uma intercorrência também associada à pré-eclâmpsia e a eclâmpsia. E como é que é? São bem parecidos, e como é né? que é essa síndrome? São bem parecidos. A mãe muitas vezes está ali, ela não sabe, porque a pressão alta, muitas vezes não tem sintoma nenhum, né? Dificilmente você sente uma dor de cabeça. E aí a mãe, de repente, pode estar dormindo e o companheiro, às vezes, precisa estar acompanhando em observação.
e de repente ela pode ter uma convulsão, pode ser um dos sintomas, né? Uma convulsão que já é o começo ali de uma eclâmpsia. Mas tudo isso tem tratamento, né? Para a grávida, desde que tenha um acompanhamento correto. Tendo o acompanhamento correto, ela pode ter uma gestação segura até o final. Doutora, agora vamos falar sobre consultoria de maternidade, né? Vocês trabalham com isso, como é que funciona? Sim, é consultoria materno-infantil. É uma consultoria, é um serviço que está bem mais divulgado ultimamente, né? Porque assim, no pré-natal se fala de tantas coisas, né? Do parto, se fala de exames, e a demanda é grande, né? E muitas vezes se deixa para depois, e às vezes nem é falar da questão da amamentação. E no caso da amamentação, algumas mulheres, quando têm principalmente o primeiro filho, elas têm uma certa dificuldade em amamentar. Existem técnicas para ajudar essas mães a resolver isso? Como é que funciona? Sim, a consultoria, ela vai desde cuidados com o recém-nascido, porque na maioria das vezes os pais de primeira viagem, eles não sabem, né, como que faz a troca de fralda, como é que dá o primeiro banho, e aí abrange também essa questão da amamentação. O bebê, ele nasce com refluxo, ele nasce com reflexo de sucção, mas ele não sabe mamar, né? E aí a mãe, se ela tiver um auxílio profissional, desde o início do pré-natal, essa família ela vai se sentir mais segura, né? Caso apareça alguma intercorrência na amamentação. E aí é ensinado técnicas, né? Como amamentar corretamente, evitando dor, fissuras, porque amamentar não significa ser dor. Sim, é dolorido às vezes, né? Não significa. Se for dolorido, é porque precisamos achar ali o fator raiz e corrigir. Mas não significa dor, tem que ser prazeroso para os dois. Certo. Doutora, durante todo esse processo aí, até chegar ao final da gravidez, o que define se vai ser um parto normal ou cesariano? Sim, aí elas, no início elas já ficam assim, ansiosas, né? E aí querendo saber como que vai ser o parto, qual o parto melhor. Então a gente costuma dizer que a melhor via de parto é aquela que não coloca em risco a vida da mãe e nem do bebê. A melhor via de parto é aquela que não coloca em risco a vida da mãe e do bebê, né? Às vezes muitas mães preferem o parto natural, é a melhor via de parto sim, mas se for uma mãe que tem alguma, por exemplo, uma mãe hipertensa, que tem ali a pressão que não consegue baixar durante a gestação, e ela começa a entrar em trabalho de parto já bem antes das 37 semanas, pode acontecer sim de ter um parto cesariano. Então a melhor via de parto é aquela que salva a vida da mãe e do bebê. Mas é sempre importante que essa opinião seja de um profissional também, não só a escolha da mãe, né? Ou é um conjunto? Não, é importante que seja a escolha da mãe também, né? Mas aí o profissional vai intervir, nesse caso, como eu falei. Se ela tiver uma hipertensão e for necessário fazer a intervenção naquele momento, porque tem algumas situações que se não intervir naquele momento, põe em risco a vida da mãe e do bebê. Mas se for uma gestação normal, ela vai até as 39, 40 semanas e tem um parto natural que é a via mais indicado e melhor para todo mundo. Doutora, seu trabalho é multidisciplinar, como é que funciona? Tem vários profissionais, como é a atuação desses profissionais nessa questão da gravidez e do acompanhamento da gravidez? Sim, é necessário sim, é bem importante que seja multidisciplinar, né? Desde o fisioterapeuta, por exemplo, se a gestação for uma gestação normal e essa mãe optar por um parto natural, é importante que ela tenha um acompanhamento de um fisioterapeuta pélvico, né? Um bom fisioterapeuta. Depois do parto, caso esse bebê tenha uma dificuldade na amamentação, que seja sugestivo, a gente avalia a anatomia, a gente avalia uma deformidade anatômica na língua do bebê, né? E aí a gente já pode estar encaminhando para o fono e para o odontopediatra também, caso seja necessário intervir naquela língua que a gente chama de língua presa, que interfere também na amamentação. Certo. Doutora, a gente passou aí pela gravidez, agora chegou o parto, nasceu a criança. Quais os cuidados nesses primeiros meses? O que é preciso fazer? Vacinação? Como é que é esse procedimento? Sim, os primeiros meses tem toda aquela rotina, né, de levar o bebê para vacinar, aquelas vacinas que são indicadas, beta-HCG, né,
hepatite. E aí é tudo orientado de forma bem tranquila para que a mãe já no pré-natal já fique familiarizada com essa rotina que ela vai passar a ter. Fora as orientações de banho, cuidados com o coto umbilical, sono, né? Que vai ser uma nova rotina para aquela família a partir do momento que o bebê nasce. Uma rotina geral, né? Para o pai também, para a família, todos, irmãos. Sim. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde da TV Assembleia. Por nada, eu que agradeço. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo, às 9 da manhã. Até lá!